Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Universo Feminino. E o programa de hoje, um programa lindo, sensacional. Nós vamos falar de milagres, mas nós vamos falar do maior milagre, que é o da salvação. E as nossas convidadas especiais, a Claudiana e a Rafaela, elas vão contar aqui como foi o seu encontro com Deus. Mas antes, a gente quer deixar uma mensagem para você, para sua família, uma mensagem para edificar a tua vida. Amém? Diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é sobre essa verdade que nós vamos falar hoje no nosso programa Universo Feminino. Sejam muito bem-vindas, meninas. É um prazer, Obrigada. Uma honra estar com vocês. E a gente vai logo começar a se apresentar para o pessoal de casa. Estamos aqui com a missionária Claudiana. E ela vai dar um alô especial para você aí se apresentar melhor. Fique à vontade. Olá, né? Eu quero dizer aqui para a Kênia, né, que é uma honra muito grande eu estar aqui nesse programa, né? E eu vim falar aqui, né, do milagre da convenção nessa tarde. É uma honra, Claudiana, receber você aqui conosco. Estamos muito felizes, muito alegres por vocês terem aceito o convite e estar aqui contando um pouquinho, compartilhando um pouquinho da história de vocês para o nosso público. Rafaela, seja muito bem-vinda, pode se apresentar. É um prazer, Kênia, estar aqui juntamente com você para a gente dividir este momento, esse testemunho com todos que estão na sua casa e com você também, com este programa, poder contribuir com cada um de vocês. Amém. Olha, gente, quero dizer para vocês que, para quem não sabe, a Rafaela é irmã da Amanda, viu? A nossa querida Amanda, que está fazendo falta aqui, nunca mais apareceu, mas está ali sempre com você no programa Missão Mulher, trazendo uma palavra, ministrando uma palavra de Deus aos corações. E a Rafaela é irmã da Amanda. Então, a Claudiana, ela é esposa do pastor Emerson. Eles estão atualmente pastoreando a congregação Esmirna. Então, 6 meses lá, né? Isso, vai fazer 6 meses. E a Claudiana, ela é um milagre ambulante. É verdade. Tem muitas histórias e hoje ela vai contar o primeiro ponto, que é esse, a do encontro com Deus, mas ela também vai trazer um pouquinho dos outros, né? Do que Deus tem feito na vida dela. Uma casa já caiu em cima, na verdade, quando era recém-nascida. Isso, tinha 13 dias de nascida. 13 dias de nascida. Isso. Aí veio uma forte chuva. Isso, e houve um desabamento do lado da casa, né? E eu e a minha mãe, só tava nós duas nessa casa, né? E ela é uma mulher assim, porque quando a mulher tá de resguardo, né, ela é frágil, né? E tava com 13 dias apenas de nascida e ela, quando ela despertou, que ela viu a minha rede quase na chuva, então ela levantou sozinha, me pegou no colo e saiu correndo no meio da chuva, né? E graças a Deus a vizinhança lá ficaram assim preocupada, né, com ela, mas não teve nada nem com ela e nem comigo. Para a glória de Deus, né? Esse aí já foi o primeiro milagre. Isso. Sua mãe era evangélica já na época? Não era. Ela só tem você de Só eu. Ela já tinha tido alguns abortos? Só um. Primeiro filho. Aí teve um aborto. Teve um aborto. Aí depois ela engravidou. Isso. Veio você. Isso. E com os 13 dias quase aconteceu isso. Perdia. Quase que ela me perdia. E depois nunca mais você vê outro filho, né? Não, só eu. É o bebezinho da mamãe ainda até hoje. Sou um milagre, né? Milagre de Deus. Verdade. Graças a Deus. Graças a Deus por esse grande milagre, né? Que Deus fez na minha vida, né? Já provava ali que ele tinha algo na minha vida, né? Porque não deixou acontecer nada comigo e nem com ela. Graças a Deus. Graças a Deus. E com quantos anos que você aceitou Jesus? Na verdade, Kênia, quando eu nasci, né? A minha tia, irmã da minha mãe, ela me levou para a igreja para me apresentar, né? Ela me apresentou na igreja e dali ela ficava me levando para a igreja, né? E minha mãe sem ser convertida ainda. E eu fui crescendo, indo para a igreja com ela. E quando eu cheguei assim no período de 12 anos, que eu comecei a ver, enxergar as coisas do mundo, né? E eu não via minha mãe servindo a Deus. Então a mãe dizia, tu tem que ir para a igreja. E eu falei, não, mas a senhora também não vai.
né? E eu comecei a enxergar, assim, festinha, né, que tinha. As outras crianças me chamavam e eu comecei a ir. E comecei a não ir mais para a igreja. As coisas do mundo que Isso. a linguagem evangélica fala. Comecei... Que são as coisas realmente que são diferentes do que são as coisas da igreja. Totalmente ao oposto. Isso. E que na Bíblia dá vazão que são coisas que não são lícitas. Verdade. De serem feitas, e ir pra festa e tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas mais. Vestir roupa daquele jeito, né? Roupa devassa, não queria mais nem saber de outras roupas, só queria vestir aquilo, né? E como ela não ia, eu achava suporte naquilo, né? Porque devido a ela não ir, eu me achava no direito também de não ir. Ela é a sua mãe. Isso, a minha mãe. Então, houve uma viagem quando eu tinha 16 anos de idade, pro Maranhão. E Maranhãozão abençoado. quando eu cheguei no Maranhão, eu conheci meu primo, Osiel Gomes, aquele pregador de renome, né? Que muita gente conhece ele, né? E ele tinha casado há pouco tempo. Então ele começou a me convidar para ir para a igreja. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu só dizendo assim, não, eu vou. Aí teve uma festa mundana. E eu fui para essa festa, né? E quando eu cheguei... Festa mundana é a festa que não é da igreja. Que não é da igreja. É. E eu cheguei lá nessa festa e eu comecei a dançar junto com os outros. Comecei a dançar. E de repente, naquele momento, quando eu estava dançando, eu comecei a sentir vergonha de toda a pessoa que me olhava. Eu comecei a me sentir mal naquele ambiente. Deus começou a tocar no meu coração e eu comecei a sentir vergonha. Eu olhava para mim daquele jeito, eu queria só sair dali. E eu comecei a chamar minhas amigas, as minhas primas, né? Vamos embora que eu não estou me sentindo bem. Ela disse, menina, tu tá maluca? Eu disse, não, eu não sei o que é, mas eu quero sair daqui. Eu comecei a ficar envergonhada daquilo, né? Então, assim, no outro dia, quando meu primo me chamou, eu fui para a igreja com ele. E quando chegou, eu nunca tinha visto ele pregar. E aqui eu vi ele pregando e comecei a prestar atenção na pregação. Era a noite de festa e ele estava pregando, falando de salvação. E eu comecei a prestar atenção naquilo. E de repente ele começou a chamar e começou a ir gente, eu lá. Aí a minha prima disse assim, só falta tu. Aí quando ela falou isso, eu olhei assim, medi assim a distância, né, da onde eu estava. E de repente eu me levantei e saí correndo. E até hoje eu estou aqui servindo a Deus. Saiu correndo para aceitar Jesus. Para aceitar Jesus. E aceitei o Senhor naquele dia e a minha vida ela foi transformada. E até hoje eu estou aqui servindo a Deus. Glória a Deus. E nesse inteirinho, que geralmente a gente observa, tem pessoas que vão à igreja, vão à frente, aceitam Jesus. No outro dia, tem pessoas que às vezes ficam envergonhadas. O que eu fiz? Né? Ali foi um momento, porque na hora que a palavra toca, que faz aquele impacto no coração e ele decide mudar de vida. Aí quando acorda no outro dia, se pergunta o que eu fiz? E às vezes fica envergonhado ou se sentindo talvez... já vi pessoas relatarem que se sente não merecedor, e nós não somos, porém Deus ele estende a nós esse amor e às vezes elas se acham tão sujas que não existe salvação para elas. Como foi com você? Quando eu despertei no outro dia, só tinha vontade de ir para a igreja. Amanheceu com vontade de ir para a igreja. Com muita vontade de servir a Deus, né? E porque assim, eu já tinha passado por um processo antes dos 12 anos, a minha tia dizia, vem que eu vou orar por ti para te aceitar Jesus. Era tipo forçado. Então assim, eu não me converti de verdade ali. Ela orava por mim, mas quando eu chegava em casa, eu dizia para minha mãe, eu não vou, né? Mas a partir daquele momento que eu tomei aquela decisão, já com meus 16 anos, foi para valer. Só senti... Pode falar. Eu só sentia vontade de servir a Deus, de chegar aqui no Marabá e mostrar para todo mundo que eu era serva de Deus. Olha só, tem pessoas que, como você, vai várias vezes, mas não é ainda... Às vezes vai pelo impulso, porque alguém convida
né, Rafaela? Aí vai lá na frente, aí no outro dia eu acho que seja esse tipo de pessoa que às vezes se arrepende no outro dia e já não volta mais. Como aconteceu comigo, né? Anteriormente. Porque, na verdade, foi pela força do momento e não porque realmente fez aquela entrega. Verdade. Né? Que quando se entrega, se derrama, se rasga. Rasgar é as vosso coração e não as vossas vestes, né? Verdade. Às vezes a gente rasga a veste, mas o coração tá ali fechado. Então, depende muito da questão desse se lançar, dessa entrega. Isso. Às vezes a gente não entrega, a gente continua segurando. Aí desse dia não, se entregou, Desse dia deixou não, me entreguei. o amor por aquelas coisas, Isso. como a gente fala, mundana, o amor pelas coisas do mundo, as ofertas que o mundo tem a Isso. oferecer, você deixou. Deixei. E outra coisa, Kênia, que eu era uma pessoa assim que eu não vestia saia. Eu só vestia short bem curto e calça. Então, assim, quando eu me converti, que eu cheguei, eu não queria mais saber daquela roupa. E as pessoas diziam assim, não, mas tu vai continuar a usar essa roupa. E você vai para a igreja nessa roupa e quando ela acabar, você compra outra. Comigo não foi assim. A minha mãe teve que dar o jeito de comprar outras, porque eu não me sentia bem. Foi uma mudança radical. Foi uma mudança mesmo. Da noite pro dia, você amanheceu, transformada. Essa vida eu não quero mais. Não quero mais, eu queria mesmo era prosseguir. Realmente houve um desapego. Foi, desapego por tudo. Até de certas amizades, que às vezes vinha pra me deixar assim, sabe, pra baixo. Pra dizer, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu deixei eles, eu continuo amando eles, mas eu tive que deixar. E orando, intercedendo para Isso. que viessem a ser Isso. alcançados. Mas eu tive que deixar eles um pouco de lado para poder prosseguir. E a sua conversão foi com quantos anos? Eu nasci no Evangelho, né? Mas passei 9 anos afastada. E nesse período eu morei muito tempo fora, Kênia. E eu lembro muito bem que eu sempre guardei no meu coração, né? Que tudo aquilo que eu tinha aprendido desde criança. Só que quando a gente é criança, a gente não tem a mentalidade como a gente tem hoje, né? Eu falava assim, eu ouvia falar de Jesus, mas eu não conhecia Jesus. Então, eu morei muito tempo ali em Brasília, né? Casada já, mãe, já tinha meus 2 filhos. E, aliás, meus 3 filhos. Então, quando um dia houve uma proposta para a gente voltar para Marabá. E eu lembro muito bem que a Amanda, né, a missionária Amanda, ela falava muito para mim sobre o investimento no reino. E ela dizia assim para mim, olha, o que você puder investir no reino do Senhor, você está fazendo um depósito. Você estava distanciada e ela já vinha ali já fazendo esse ensinamento para você e falando sobre investimento no reino. Então, olha, pessoal, nós vamos para os nossos comerciais, vai ser rapidinho. Daqui a pouco a gente volta e você vai acompanhar como foi a conversão da Rafaela. Não sai daí, te aguardo.